ali. Eu sei que o senhor é uma pessoa que dá muita palavra para as pessoas. A partir dali que o senhor começa a ouvir algo mais próximo, assim, e algo que o senhor pudesse compartilhar com as outras pessoas já com essa idade, ou mais para frente um pouco? Como que chegou essa parte, pastor? Então, na verdade, aí eu fui indo para a igreja, e eu fui tendo experiências com Deus já depois, com os 8 anos eu já começava a orar pelas pessoas. Eu tinha essa audácia, já essa ousadia de orar pelas pessoas, né? Minha avó pedia para orar pelos enfermos. Ela trabalhava para uma senhora que era a patroa dela. Essa mulher tinha uma doença lá, um câncer na perna. E um dia, trabalhando com a minha avó lá nessa casa, ela me chama para orar. Uhum. E eu fui lá, coloquei a mão. Contou essa história. Lembra essa história? Orei, ministrei. E Deus fez um milagre, né? Eu nem imaginava o que era aquilo, mas Deus estava fazendo um milagre. Eu acredito, pastor. E o principal foco disso aí, lógico que a gente vai se aprofundar bastante, mas é a partir do momento que... É uma coisa que eu tenho muitas dúvidas hoje, sabe, pastor? E quando... É assim, ó, eu não sei se eu sou muito seletivo em algumas coisas, eu não sei como que eu consigo... Eu não sei como que a minha cabeça funciona, mas eu sou uma pessoa que as pessoas costumam, de alguma maneira, me ver e falar assim, eu tenho uma palavra para você. E isso bagunça um pouco a minha cabeça. Porque como eu não consigo, de alguma maneira, sabe, pastor? Eu acho que eu gosto de conhecer um pouco mais de quem está me dando essa palavra para que eu abrace e receba. O que o senhor acha disso? O senhor acha que as pessoas, ela tende a... Hoje o mundo ele tem a acreditar mais fácil de quando um líder espiritual te dá uma palavra, ou ela ainda tem um certo receio? Como que o senhor pensa a respeito disso, pastor? Primeiro, Magno, a gente precisa ter discernimento. Essa é a palavra, né? Não é qualquer pessoa chegar e falar uma coisa para você, não é mesmo? Eu tô falando em nome de Deus, mas quem é você, né? Não sei quem é você, não sei como é que é a sua vida com Deus. Hoje tem muita gente falando pelo laço da emoção, né? Então a gente precisa ter cautela. Mas quando Deus começa a falar muito com a gente, usando pessoas, isso prova o tamanho do amor de Deus pela gente. Uhum. Isso mostra o carinho, isso mostra o compromisso que Ele quer, porque nem sempre a palavra que você vai ver ouvir é só de passar a mão no ego, né? De dizer assim, Magno, você é meu filho, eu amo você, Deus. Não, algumas vezes Ele vai te chamar, ô Magno, assim diz o Senhor, alinha-te. Aí você diz, opa. Então, quando Deus fala, Ele fala em diversos níveis. Ele vai te chamar para correção, para disciplina. Ele vai te chamar para um ânimo. Ele vai te chamar para te colocar de novo de pé. Ele vai te chamar para uma cautela, né? Ele vai falar com você, cuidado, Magno. O adversário está criando algo, está fazendo isso. Então, Deus tem diversas formas para falar, né? Diversos meios. E o senhor tem né, esse dom de dar essa palavra para as pessoas. Que o senhor contasse uma das experiências que o senhor teve. Eu já vi o senhor fazer isso, assim, do nada. Eu já vi aqui dentro do estúdio, né? O senhor olhar para aquela pessoa e falar, Deus tem uma palavra para você. E falar para a pessoa, eu já vi isso. E realmente deu na cabeça, tudo certo, isso. Mas essa conexão, pastor, como que o senhor diria, como o senhor pode explicar essa conexão que o senhor tem, que eu já vi, de olhar para a pessoa e soltar aquilo assim, daí eu falo, meu Deus do céu. E a gente que tá ouvindo, que te conhece, sabe essa tua relação, a gente se espanta, a gente fala, cara, o negócio vai pegar fogo mesmo de verdade. Como que o senhor percebe essa conexão na hora que o senhor recebe uma palavra para passar para a pessoa? Então, na verdade, assim, cada pessoa que Deus usa, ele tem uma peculiaridade, né? Com cada uma delas. Eu nunca pedi isso para Deus. Eu nunca pedi isso. Sério, pastor? Nunca pedi isso para Ele. E muitas vezes eu tô chegando num ambiente e tá todo mundo ali conversando, às vezes estão lá em 5, 6 que seja, né? Eu nunca vi essas pessoas, mas a gente tá ali trocando uma ideia, uma conversa, um tempo de mesa, alguma coisa. De repente eu tô olhando para uma pessoa e eu tô vendo a história dela. Ela praticamente se revela para mim. E eu tô vendo a trajetória daquela pessoa. Eu tô assistindo como se eu estivesse assistindo um filme na televisão. Eu tô vendo o que está acontecendo. E aí eu começo a falar com Deus no Espírito.
Uma coisa é você falar aqui, tipo, Deus, eu estou falando audível, mas no espírito é quando o meu espírito ora e eu faço essa conversa com ele. Eu digo, Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? O que está acontecendo aí? E algumas vezes ele vai me mostrando uma trajetória para mim poder entender o que ele quer falar. E daí eu vejo aquela situação, eu digo, meu Deus, o Senhor quer que eu fale para essa pessoa? Eu estou ali conversando aqui, eu estou no mesmo tempo que eu estou aqui conversando com você, mas eu estou falando com ele. Eu acredito. Orando em espírito, falando com ele. E aí o Senhor diz, não, chama e diz isso. Você vai dizer isso, 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 isso. Eu digo, então tá bom, Senhor. E aí eu estava no monte orando uma vez com a galera lá na oração. E aí eu vi uma menina que estava lá. E eu olhei para aquela menina. E quando eu olhei para ela, ela simplesmente de pé, ela deitou assim, flutuou. Quando ela flutuou na minha frente e ficou deitada, ela foi, parece que trocou o cenário e ela ficou deitada numa cama de hospital. E eu olhando para aquela menina com tubos na boca, toda ligada com fios numa UTI. E aí o Senhor disse para mim, diga para ela que se ela fazer a cirurgia que ela quer, ela não volta. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Tá bom. É uma sinuca de bico. Uma sinuca de bico. Aí eu cheguei nela e falei para ela assim, irmã, Deus mandou eu falar um negócio para você. Aí eu contei para ela a visão. Eu vi você deitada com tubos, você estava entubada, você estava cheia de fios ligados em você, numa UTI. E Deus falou para mim que se você fizer a cirurgia que você quer fazer, você vai morrer. Não é para você fazer. Imagina a pessoa receber essa palavra, pastor. Daí ela ficou quieta, acabou a vigília lá no monte e tal, acabou o culto. Aquela vigília, ela me procura no final da vigília. Ela falou assim, pastor, não acredito. Eu disse, o quê? Ela disse, tá agendado minha bariátrica. Eu disse, não faça. Mas eu preciso fazer. Eu me sinto obesa, eu não aguento mais isso, eu preciso fazer. Se você fizer, você vai morrer. E o senhor sabia que ela tinha essa cirurgia? Não, não sabia. Daí, ok, ela falou, então tá bom, não vou fazer. Passou-se um ano, mais ou menos, eu acredito, mais ou menos isso, um ano. Eu não vi mais ela. E um belo dia o esposo dela se encontra comigo e disse para mim assim, o nome dela era Carol. Ele disse, Carol fez a cirurgia. Me deu um ruim, porque eu me lembrei na hora, né, de um ano atrás, mais ou menos, que eu tinha entregue. Eu disse, e como é que ela tá? Tá bem. Que bom. Aí a gente se encontrou. Aí ela disse para mim, pastor, o senhor falou para mim não fazer, mas eu fiz. Eu falei, não, mas não fui eu quem falei, foi Deus. Mas eu tô bem, eu fiz a cirurgia e tal. Ela tava bem magérrima mesmo. Aí eu disse, que bom, Carol. Então, amém, que bom. Deus te permitiu fazer, beleza. Ela disse, não, ele não falou nada. Eu disse, mas então não era para você fazer. Ela disse, não, mas eu tô bem. Ok. Daqui a pouco o marido dela me chama e me mandou uma mensagem. Falou assim, ora pela Carol que ela teve que ir pro médico, ela passou mal. Meu coração disparou, né? Aí, ok, ela foi, o médico atendeu ela, mandou ela embora. Foi para casa, medicada, ficou ruim de novo. Voltou pro médico, o médico encaminhou ela para Curitiba. Lá ela já foi para uma UTI. Aí o esposo dela começou a se desesperar e falou para mim, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu sabia que a menina ia embora. Aí ele disse, Deus usou umas pessoas aí que falou que vai curar ela, vai fazer não sei o que lá. Eu disse, tá bom, mas eu sabia que não. Aí eu tenho um amigo que hoje ele está em Minas Gerais, da Polícia Federal, e eu falei para ele assim, você conhece bem Curitiba? Ele disse, conheço.
Eu falei, então, eu preciso ir lá em Curitiba, orar por uma menina. Vai ser a última oração que eu vou fazer por ela. Ele falou, misericórdia, eu disse, é verdade. Extrema unção. Aí ele me levou lá no hospital, deixa eu me lembrar, é Angelina Caron, se não me engano é o nome do hospital. Aí eu cheguei lá. Quando eu chego lá, chego naquele hospital grande, acessei a entrada assim, a enfermeira que estava lá na chefia da UTI, falou para mim, essa pessoa não pode receber visita. Eu disse, moça, eu vim de Foz do Iguaçu, Paraná, para orar por essa menina. Ela disse, não, mas o senhor não tem autorização, o senhor não pode entrar. O marido dela do lado de fora. Aí eu falei, tudo bem, eu vim de lá aqui, hein? Você está atrapalhando esse momento que eu tenho para fazer com essa menina. Eu vou orar por essa menina. É a última oração que eu vou fazer para ela. Aquela mulher ficou me olhando assim, né? Eu falei, mas tudo bem. Então, eu vou retornar. Quando eu virei as costas para ela para sair, uma voz disse no meu ouvido, diga para ela que se ela não deixar você entrar, você vai deixar de contar para ela um negócio. Eu fiquei pensando naquilo, voltei. Falei para ela assim, deixa eu te falar uma coisa. Se você não me deixar entrar, você vai perder de ouvir um negócio que eu tenho para te falar. Você falou pra mulher do hospital. É. Falei, se você deixar eu entrar, eu te conto. Tu não sabia nem o que Não sabia nem o que era. Sabia nem o que era. Ela falou assim, não. Eu não sei o que é que você quer falar, mas independentemente disso, você não vai entrar. A mulher é muito dura. Aí eu disse, aí de novo aquela voz falou para mim, diga para ela que se ela não deixar você entrar, nem mesmo a filha dela que está na justiça, ela vai ter de volta. Eu falei, cara, eu não vou falar isso, eu tô louco, eu tô ficando doido. Aí eu voltei ali, né? Falei pra ela. Eu falei, me deixa entrar e eu vou te contar o que vai acontecer com a sua filha que tá na justiça. Ela começou a olhar pra mim assim. E começou a chorar. E falou pra mim, eu não sei o que você tá falando, mas tem uma história por trás disso. Eu quero saber como é que você sabe. Eu falei, porque o Deus que fala para mim é o Deus que fala para você. Você é pródiga, eu disse para ela. Ela começou a chorar. Também 2 pauladas dessa, coitada. Ela falou, então me fala mais. Eu disse, me deixa entrar. Ela falou, então pode entrar. Aí eu entrei. Cheguei lá, coloquei uma roupa lá para poder entrar. A menina não me esperava, ela não sabia que eu estava lá. Cheguei lá, entrei lá e falei, oi, Carol. Ela olhou para mim, tomou um susto assim. Eu falei, eu vim orar aqui por você. Vamos fazer uma aliança com Deus. Ela estava fora da igreja. Ela chorou ali e falou, vamos. Muito fraquinha. Fiz aquela oração para ela e saí de lá. Atendi depois a enfermeira de novo, aí orei pela enfermeira e fui embora. Aí o marido dela me perguntou lá fora, e aí, pastor? Eu olhei para ele, só fiz assim para ele. Cara, esse cara ficou desesperado. Era tudo que ele não queria ouvir. Aí eu vim para Foz. Eu cheguei em Foz, eu acho que depois que eu cheguei em Foz, não deu 1 hora, 2 horas depois da minha chegada em Foz, meu telefone tocou. Ele disse, ela acabou de partir. Agora eu vou fazer o traslado do corpo e tal. E ela partiu. Depois de uma palavra que Deus me deu para ela,
E ela não quis obedecer, cara. Deus fala, mano. Eu acredito, pastor.